Hoje vamos falar sobre corrosão em materiais metálicos, sempre observando os fenômenos pelo ponto de vista do material. E vamos ver que o que chamamos de corrosão é de fato um processo de degradação do material, com formação de danos, damage em inglês, causados pelas reações entre o material e o meio ao qual foi exposto, muitas vezes associadas a ações mecânicas, e sem esquecer que os processos corrosivos levam um tempo para acontecer e que nem sempre degradam o material a ponto dele perder a performance. Isso somente acontece quando o dano formado impede a funcionalidade do componente. Por exemplo, quando uma tubulação transporta um fluido com baixa corrosividade, mesmo utilizando um material que sofre uma perda ao longo do tempo, a tubulação somente vai perder a funcionalidade quando a espessura da tubulação tiver sido reduzida a ponto dela não aguentar mais as solicitações, mecânicas no caso. E isso pode nunca acontecer, caso o projeto tenha sido bem executado e tenha sido adicionada uma sobreespessura de corrosão compatível com a taxa com que a perda está acontecendo e com a vida útil projetada. Em contrapartida, se nessa tubulação existir um instrumento de medição de vazão, por exemplo, com partes móveis muito precisas, e se ele for confeccionado com o mesmo material da tubulação, para o qual se espera uma perda ao longo do tempo, sua função pode ser comprometida, pois as medidas de vazão serão alteradas ao longo do tempo, apenas devido à variação dimensional, e a sua função de medir deixará de ser válida. Assim, mesmo um dano mais leve causaria uma degradação tal que o componente perderia a performance. Por isso, é muito importante entender o que é o dano causado pelos diferentes tipos de corrosão e como esses danos podem efetivamente afetar a funcionalidade do material em um dado componente. Muitas vezes, as terminologias adotadas nessa área de corrosão confundem um pouco, mas o importante é entender os fenômenos. Vou apresentar alguns conceitos simplificados sobre o assunto para facilitar o entendimento, mas sem dúvida, corrosão é um tema complexo, que envolve não somente entender como diferentes tipos de materiais reagem a diferentes condições ambientais, mas também entender como os meios variam e quais as influências de temperaturas, velocidades, presença de contaminantes, além, obviamente, de efeitos mecânicos de tensões e deformações. Além disso, quando se pensa nos métodos de proteger os materiais contra a corrosão, aí então o assunto fica realmente complexo e multidisciplinar. A corrosão em si é sempre um processo espontâneo, onde o material metálico é levado a uma condição oxidada, o que não significa necessariamente que o material ganhou oxigênio, mas sim que aumentou seu número de oxidação. Pode ter acontecido associado à formação de um produto sólido de corrosão, como um óxido, mas também pode estar associado à liberação de íons que entram em solução no ambiente devido à perda de elétrons. Falando em elétrons, a gente pensa logo em corrente, né? Nos processos de corrosão que envolvem a transferência de elétrons, ou seja, a passagem de corrente através da superfície, a natureza do processo não é apenas química, mas eletroquímica. E este tipo de corrosão ocorre quando existe um eletrólito e reações de oxidação nas quais os materiais perdem elétrons estão associadas a reações de redução nas quais os elétrons são consumidos. Ou seja, ocorrem simultaneamente reações de oxirredução. Assim, dependendo basicamente das condições de meio e da temperatura, o processo de corrosão pode ser uma reação química, mais comum em maiores temperaturas, ou uma reação eletroquímica, com transferência de elétrons, necessariamente em condições onde existe um eletrólito. E é bem intuitivo a gente entender que quanto mais condutor for o eletrólito, maiores são as possibilidades de passar corrente e, com certeza, de corroer. E pensando nessa questão eletroquímica, podemos abrir um parênteses para explicar o que acontece com a interface entre o material e o meio
quando um determinado componente é mergulhado em um determinado meio. A gente sabe que os materiais metálicos têm estrutura cristalina e que existe uma nuvem de elétrons, que aliás é o que confere alta condutibilidade elétrica aos metais. Em um primeiro momento, quando se coloca um metal em um meio, e dependendo da natureza mais ou menos nobre do material, alguns átomos saem da superfície e entram em solução. Mas como os átomos deixam seus elétrons no material, de fato o que entra em solução são íons positivos. Mas estes íons não vão muito longe, pois acabam sendo atraídos pelos elétrons que ficaram, que por sua vez também são atraídos pelos íons, formando assim uma dupla camada carregada na superfície do metal. E a esta camada existe um potencial associado, que depende fundamentalmente do tipo de material e do tipo de eletrólito. E o mais interessante é que você pode medir esse potencial. E mais, você pode alterar esse potencial através de ações externas ao material, por exemplo, conectando no material com outro potencial, ou ainda simplesmente injetando corrente. Demais, né? Esse é o princípio da proteção catódica. Então, o homem impõe uma grande energia para levar um composto encontrado na natureza na forma de um óxido ou de um sulfeto à forma metálica. Por exemplo, no processo siderúrgico de fabricação de aços, onde o minério de ferro é reduzido à forma metálica. E a corrosão é a forma de liberar essa energia e fazer o material retornar à sua condição mais estável, ou seja, os materiais metálicos reagem com o ambiente buscando minimizar sua energia. Mas a gente deve lembrar que alguns materiais metálicos já se encontram na natureza na forma metálica, como o ouro, por exemplo, e estes não têm qualquer tendência de oxidar, pois já estão na forma mais estável. Aliás, a tendência a oxidar de um material está diretamente relacionada com seu potencial de oxidação, que é quase uma propriedade do material. Somente não é, pois não é intrínseca do material e sim varia para cada tipo de meio. Porém, está relacionada a uma espécie de nobreza, que nada tem a ver com o valor comercial do material, mas sim de sua característica de menor reatividade. O alumínio, por exemplo, que pode ter um valor comercial maior do que o aço, é menos nobre, pois é bem mais reativo. A reatividade, na verdade, ela é relativa. E somente dá para explicar melhor depois de entendermos o que é a passivação. E isso só em outro vídeo. E quanto a essa tendência de ocorrer uma dada reação? Por exemplo, se eu conectar um material com outro muito diferente frente a um eletrólito, um tubo de aço, que é uma liga de ferro, e uma válvula de bronze, que é uma liga de cobre. Com isso, posso criar uma diferença de potencial e favorecer o processo de corrosão galvânica no material menos nobre, neste caso o aço. Sim, ao criar uma diferença de potencial, eu passo a ter uma força motriz para ocorrer uma reação. Mas é fundamental entender que nem sempre ter uma força motriz para que haja uma reação significa que a reação vá acontecer. Porque, além de ser possível acontecer, que está ligado a uma condição termodinâmica de estabilidade, ainda assim é necessário que a velocidade para ocorrer, que é a cinética, seja favorável. Ou pode demorar toda uma vida e nunca acontecer nada. Existem os diagramas de Pourbaix, que permitem saber em quais potenciais e em quais níveis de pH de ambientes aquosos podem ocorrer quais reações. Esses diagramas são termodinâmicos e mostram a possibilidade de ocorrência. Se termodinamicamente não é possível, então nunca vai acontecer. Mas se termodinamicamente é possível, então eu ainda tenho que ver se a cinética será favorável a acontecer, ou
se existem etapas do processo que serão tão lentas que, de fato, a reação nunca vai acontecer. Bom, as curvas de potencial meio mostram as possibilidades de reações. Por exemplo, dependendo do pH de um eletrólito aquoso, o mesmo aço, que é uma liga de ferro, tanto pode corroer formando um óxido, Fe2O3, Fe3O4, como pode entrar em solução na forma iônica, Fe2+, ou mesmo Fe3+, mas a velocidade com que esta reação vai acontecer, se é que vai acontecer, somente pode ser obtida através de curvas de polarização, potencial versus corrente. Lembrando que a corrente é de fato a corrosão, e a sua intensidade dá a ideia da taxa de corrosão esperada. Estas curvas podem ser obtidas em laboratório e mostram qual o comportamento de um dado material frente a diferentes potenciais, que seria quase que uma propriedade do material no meio. Sempre lembrando que as reações também dependem muito das temperaturas, escoamento e todas as características da interface entre o material e o meio. Muitas vezes encontramos na prática materiais se comportando de forma totalmente diferente da esperada. E isso é porque o número de variáveis que influenciam nas características de interface é tão grande que se torna difícil prever o que vai acontecer. A interface é influenciada tanto pelas características dos materiais, que podem ser diferentes dependendo da forma de fabricar, como pelas características do ambiente, e neste caso é fundamental entender bem os sistemas nos quais os materiais serão utilizados, e todas as variáveis dos processos, assim como os principais danos que cada tipo de ambiente pode impor a cada tipo de material. Existem softwares que permitem fazer simulações de processos, mas estes devem ser usados com reserva, pois muitas vezes não se tem conhecimento de todos os parâmetros necessários para poder simular o processo real, e as entradas default podem não representar o que é o ambiente de fato. O processo corrosivo é um fenômeno que acontece devido à reação entre o material e o meio, e, portanto, é sempre um fenômeno superficial. E a gente vai ver que as formas de proteger um material contra a corrosão estão diretamente relacionadas a esta condição de superfície. Mas os danos que a corrosão pode causar, e muitas vezes os danos que a própria proteção contra a corrosão pode causar, podem ser danos internos, principalmente quando as reações envolvem movimentações atômicas. Quando a gente fala em movimentações atômicas, a gente pensa logo em alta temperatura, que é quando os mecanismos de difusão estão ativos nos materiais metálicos e permitem movimentações em maiores distâncias. E, de fato, quando estamos em alta temperatura, realmente existem processos corrosivos a quente que permitem danos mais profundos, associados a ambientes carbonitantes ou descarbonetantes, ou apenas oxidantes, ou ainda, caso o material esteja exposto a gases contendo enxofre. Neste caso, de corrosão a quente, os processos corrosivos envolvem basicamente reações químicas e podem ocorrer penetrações no material, em geral pelos contornos. Mas existem condições de formação de danos internos, também em baixa temperatura, e também em meios aquosos, em geral, não presentes em temperaturas mais altas. Por exemplo, quando as reações de oxidação são acompanhadas de reações de redução de hidrogênio, como em meios ácidos, por exemplo, quando existe grande disponibilidade de íons H+ no ambiente. Se a taxa de redução de hidrogênio for muito alta, as usuais bolhas de hidrogênio gasoso podem não evoluir na mesma proporção e aumentar a quantidade de átomos de hidrogênio adsorvidos na superfície. O hidrogênio adsorvido é aquele átomo que fica grudado. Quando a superfície aumenta muito a concentração desses átomos, como quando existe H2S no ambiente, por exemplo, pode existir uma entrada de hidrogênio no material e sua migração na espessura pode gerar diversos tipos de danos. Bom, não falarei desses danos agora. Isso acontece também quando o material fica protegido catodicamente.
e neste caso, os materiais precisam ter uma certa resistência ao hidrogênio. Também não vou falar agora sobre os tipos de corrosão, mas é importante saber que existem processos de corrosão generalizada, mais fáceis de controlar, e processos de corrosão localizada, bem difíceis de prever e de controlar, e mais ainda de monitorar. E é por isso que um projetista deve selecionar um método de controlar a corrosão pensando em todos os aspectos da vida do componente, escolhendo uma entre as muitas possíveis soluções a serem adotadas. Um material protegido contra a corrosão significa um material cujas reações com o ambiente não causem uma degradação a ponto de perder funcionalidade. De novo, lembrando que isso não significa não reagir e nem mesmo não degradar. E existem muitas alternativas para assegurar que o material tenha boa performance durante sua vida útil, de forma que o estudo do controle e prevenção de corrosão é amplo, e a forma adotada de proteger contra a corrosão pode ser efetiva em um dado projeto e não ser em outro, dependendo muito da função do componente, das suas dimensões, além, obviamente, de depender do tipo de material selecionado e do próprio ambiente e como este ambiente se modifica ao longo do tempo. Existem basicamente 4 formas de proteger um material, sendo que algumas destas formas são utilizadas de forma combinada. Não deixar o material entrar em contato com o meio. Bom, a única forma do material não entrar em contato com o meio é através de uma barreira física. Alguns métodos de proteção contra a corrosão envolvem, por exemplo, pintar ou revestir com um material inerte. Mas a gente sempre precisa entender que existem várias formas de uma barreira ser quebrada ou permitir que o meio encontre o material, inclusive permeando através da barreira. Isso significa que quando se vai colocar uma barreira, é necessário que esta barreira seja contínua, impermeável e indissolúvel no ambiente. E, além disso, seja bem aderente à superfície e não sofra rupturas por ações mecânicas do componente. E isso não significa apenas que o revestimento tenha qualidade, mas também que o projeto preveja formas de construir para que não sejam impostos esforços excessivos nos revestimentos, seja por ações externas ao componente, por exemplo, por ações erosivas do ambiente, ou pelas próprias ações internas, como construções desfavoráveis aos revestimentos. Usar um material mais nobre, que seja inerte no meio, ou cujas reações do meio no material promovam baixa taxa de corrosão, compatível com a vida útil do componente. Essa forma, em geral, é a mais cara, e o que temos visto é que, devido a problemas de fabricação ou mesmo de operação em condições que não foram exatamente as projetadas, o material acaba sofrendo um processo corrosivo e, infelizmente, os materiais mais nobres são aqueles que são mais rapidamente destruídos. Mudar o meio através do uso de inibidores de corrosão. Óbvio que em algumas condições não dá para mudar o meio. Imagina, tentar inibir a ação de uma água de rio sobre um rotor de turbina hidrelétrica. Não dá, né? Ou adicionar um inibidor em um fluido que não possa ser contaminado, como, por exemplo, na indústria de alimentos ou mesmo na água potável. A ação de inibidores, e existem muitos diferentes tipos, é de modificar as características da superfície formando películas que eliminam ou atrasam as reações na superfície. Mas, além de cada tipo de inibidor ter suas limitações específicas, se a própria superfície se mostra diferente, porque já ocorreu um processo corrosivo na forma de um pit, por exemplo, ou se ocorreu alguma incrustação ou depósito, pode ser difícil assegurar que os inibidores tenham eficiência. Assim como, se existirem contaminações no sistema que permitam falhas locais na formação de filmes protetores, ou se o usuário não respeitou a frequência de injeção, não de forma momentânea, mas em longo prazo, o processo de formação da película fica comprometido.
Inclusive, depois de ter ocorrido um descontrole no processo, podem ser necessárias algumas ações, como uma limpeza química ou flushing, antes de retornar a usar os inibidores. Mudar o potencial da interface através da injeção de corrente, disponibilizando elétrons para suprir as reações na superfície. Mas nesse caso, você precisa entender qual a abrangência da proteção, pois como a proteção requer disponibilidade de elétrons ao longo de toda a superfície onde ocorrerão as reações, se existirem descontinuidades no caminho da corrente que causem algum tipo de resistência elétrica e que reduzam esse suprimento de elétrons, ou mesmo que isolem completamente algumas regiões do componente, como por exemplo em interfaces pintadas ou aparafusadas, a proteção pode não ser efetiva. E também, a área protegida tem limites dimensionais e de distância, de forma que é necessário um bom projeto e também um bom controle de qualidade para garantir que toda a superfície exposta vá permanecer no mesmo potencial e que este seja o potencial de proteção. Como falei anteriormente, muitos métodos de proteção são combinados. Por exemplo, proteção catódica por anodos de sacrifício em estruturas pintadas. Revestimentos do tipo barreira física sobre galvanizados que conferem proteção catódica. E quando os equipamentos entram em operação, a equipe de integridade precisa entender de que forma está sendo controlada e monitorada a corrosão, para realizar corretamente os métodos de inspeção e para acompanhar a vida remanescente do componente naquela condição. Por exemplo, se no projeto for especificado uma sobreespessura de corrosão compatível com uma perda ao longo da vida útil e durante a inspeção foi verificada perda de espessura maior do que a esperada, isso pode significar que as condições de ambiente tenham sido alteradas e você vai precisar ter algum tipo de ação para que a vida não chegue ao final prematuramente. Embora seja fundamental entender que quando algo sai do controle, os danos causados podem ser irreversíveis e, inclusive, retornar ao controle pode não significar que a degradação foi estacionada. Corrosão é realmente um assunto fascinante e espero que vocês tenham sido minimamente estimulados a estudar mais um pouco sobre o assunto. Não deixem de entrar no site www.materials.life e comecem a navegar buscando esse tema. A primeira coisa para quem nunca entrou no site é que precisa se registrar, mas é super rápido e o site é gratuito, tá? E para ver os cases de corrosão, você pode fazer uma procura por categoria. Você entra em Condition, Damage, Corrosion. Existe ainda outro nível com os diferentes tipos de corrosão. Corrosão associada a um comportamento frágil, corrosão fadiga, corrosão por frestas, corrosão erosão, corrosão generalizada, corrosão intergranular, dissolução localizada, corrosão por pitch, corrosão preferencial e corrosão sob tensão. Se você fizer a procura geral em corrosão, a busca hoje resulta em 500 imagens. Você pode entrar em qualquer imagem e, ao clicar na foto, o case é aberto e mostra todas as informações sobre o material, sua aplicação, suas características dimensionais, suas propriedades, composição química e as várias fotos associadas ao case. Olha a superfície da trinca no MEV desse tubo de bronze que sofreu corrosão sob tensão com morfologia intergranular. Linda, né? Aliás, que o dono do tubo não nos ouça. Você também pode procurar os cases na aba Contents. São listados os cases com seus links. Basta clicar no link e o case aparece. Quando a gente faz algum vídeo específico sobre o case e posta no YouTube, existe ainda o link para o YouTube. Ainda são poucos vídeos, pois começamos recentemente, mas a nossa ideia é ter vídeos associados a cada case. Aproveitem e até breve!